Sejam bem-vindos, bem-vindas, você de casa também é um prazer poder estar com você, e eu creio que Deus falará ao seu coração através da palavra. Agora eu quero falar para você uma coisa importante, que não é a mensagem de hoje, mas que eu creio que vai te ajudar. Você, quando vier à casa de Deus, ou quando você se colocar diante de Deus para orar, nunca venha com pressa de terminar logo o culto e ir embora para casa, ou comece uma oração com pressa de terminar aquela oração, porque isso já cria um bloqueio, e você não consegue então sentir a presença de Deus, desfrutar da presença do Senhor. A palavra diz que nós temos que entrar na presença do Senhor e não ter pressa para sair dela. Não podemos ter pressa de sair da presença de Deus. É como a pessoa quando está com muita fome, que ela fica então desejando aquela comida, tem uma comida específica que ela gosta, então ela vai, coloca no prato e ela come. Se ela comer afobada, desesperada, ela não vai nem conseguir desfrutar o sabor daquela comida. Fora que os médicos, as pessoas que estudam sobre alimentos, sobre como comer, dizem que não é bom comer correndo, não faz bem, você não consegue absorver os nutrientes, as vitaminas daquele alimento como deveria, porque você está comendo rápido, faz mal, faz você até engordar, pode dar um congestionamento e tudo mais, vários outros problemas. Então a presença de Deus é a mesma coisa. A pessoa é desesperada, ela quer que o culto acabe logo, ela fica inquieta, ela fica olhando no relógio toda hora, ela fica levantando para ir no banheiro. Não que a pessoa não possa ir no banheiro, mas ir no banheiro quando necessita de ir, não porque está inquieta ou porque sabe não está desfrutando ali da presença do Senhor como deveria. Então nós precisamos de tomar cuidado com esse bloqueio que nós mesmos criamos na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento, por causa da ansiedade, por causa da pressa. Então não tenha pressa de sair da casa de Deus, nem da presença do Senhor. Estou dizendo que eu vou ficar até meia-noite, não. O pastor está preparando a gente aqui, que ele vai ficar com a gente até meia-noite, não, porque eu tenho um culto especial ainda, que eu estarei fazendo lá no Riacho Grande, às 20 horas. Então tem que fazer o culto aqui, terminar até um pouquinho antes, para poder ir para lá e fazer o culto. É a reunião do amor lá, que o pastor está fazendo todo último domingo do mês. Ele me convidou então para poder ir lá dar uma palavra e abençoar o povo. Mas então siga esse conselho, que você vai ver o quanto vai te fazer bem, o quanto vai te ajudar. Entre na presença de Deus com aquele apetite, aquela vontade de desfrutar mesmo da presença do Senhor, e com um propósito: Deus, enquanto eu não sentir a tua presença, eu não vou sair daqui. Enquanto o Senhor não falar comigo, Deus, eu não vou sair daqui. E aí você vai ver que seus dias serão melhores, sua vida espiritual vai melhorar, e muito. Nós estamos aqui nesse propósito do novo coração, aprendendo como age o novo coração. E hoje vamos a outra lição. A pessoa que o coração dela é um novo coração, ela recebeu de Deus um novo coração, essa pessoa anda alegre, independentemente das situações, das circunstâncias que ela esteja enfrentando. Vamos lá, Salmos 9. Salmos 9. Salmos 9. Versículos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Só que esse versículo, essa declaração do salmista, não é verdade para muita gente. Por exemplo, Davi, por causa da arca que foi recuperada e foi trazida de volta para a cidade de Deus, saltava de prazer e louvava. A palavra diz que bailava. Bailava quer dizer dançar. E aí Mical, que não tinha um novo coração, que não tinha um coração igual ao de Davi, olhou da janela e ela ficou revoltada. E ela desprezou Davi no coração. E ela ficou premeditando como iria dizer para ele quando ele chegasse em casa. E aquilo ali trouxe maldição para a vida dela, porque ela ficou revoltada com a atitude de ver o rei de Israel dançando diante de Deus, saltando e se alegrando, como se fosse algo vergonhoso. Não, não é vergonhoso. Lá no Salmo 147 diz que decoroso é o louvor. Ainda que as pessoas que não conheçam a verdade, não tiveram um encontro verdadeiro com Deus e não entendam, e acham vergonhoso ver você louvando, batendo palmas, saltando, vibrando na presença de Deus,
para o nosso Deus, para aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, isso não é vergonhoso, é decoroso. Não temos que nos envergonhar de louvar, de cantar, mas com todo o coração. Uma vez eu fiquei revoltado, já falei com você, mas não com Deus. Porque às vezes a gente vê as pessoas na igreja que deixa a timidez tomar conta do coração, às vezes deixa a tristeza tomar conta do coração, a revolta por causa dos problemas que estão enfrentando, e não consegue se alegrar mais na presença do Senhor, não consegue mais adorá-lo, o coração fica fechado, a mente fica fechada, e a pessoa então não consegue mais saltar de prazer diante do Senhor. Os louvores já não tocam mais o coração dela. Eu estava passando em frente a uma garagem que está com a porta de aço fechada, e o pessoal daquela religião, eles invocam deuses que não são deuses, que na verdade são demônios, são espíritos malignos que eles acham que são santos. Mas estava pessoal num som, mas numa vibração, numa barulheira, mas numa cantoria a plenos pulmões, que eu fiquei indignado. Era próximo do culto das 3 da tarde, eu acho que estava evangelizando nesse dia. Falei, Jesus, é uma vergonha. Chega na igreja, o pessoal fica, você está chamando o gado. Não solta o louvor, não solta a voz, não busca com essa vontade, com essa intensidade. Vai no estádio, o cidadão está lá pulando, o time dele gritando e vibrando, vai para cima dele, tá. Aí chega o Filho de Deus aqui, nem bater palma quer. Bater palma? Mas quando você era lá do mundo, você batia, né? O cantor que você gostava de cantar, você ficava até rouco de cantar. E cantava lá a música. Agora não quer mais cantar para Jesus. Agora que tem que se alegrar na presença do Senhor, não quer se alegrar mais. Não dá para entender isso. E Deus vê. E também fica sem entender o porquê que algumas pessoas agem dessa maneira, não vibram na presença do Senhor. Porque nós vamos ver, porque deixou a revolta entrar no coração, porque ainda não entenderam a palavra, estão se deixando levar pelas circunstâncias, estão deixando os problemas influenciar a vida delas, e não podemos deixar, temos que guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida, e não deixar nada nos corromper, nos afastar de Deus e nos fazer andar cabisbaixo. É triste ver um filho de Deus revoltado, mal-humorado, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém. Eu até dizia hoje de manhã que eu passei um tempo na Bahia, e cada lugar é um lugar. Cada lugar, as pessoas, elas têm culturas diferentes, tratamentos diferentes e tudo mais, recepção diferente. Cada lugar é um lugar. E eu passei um tempo na Bahia e eu ficava vendo a educação do pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, meio sem conhecer. Aí em São Paulo o pessoal parece que é metido a besta. Estou falando que são todas as pessoas, não. Às vezes o seu próprio vizinho passa, parece que tem um rei na barriga, nem olha para a sua cara. Às vezes você quer cumprimentar e tudo, a pessoa não dá nem chance para você fazer uma amizade e criar. Às vezes no local de trabalho, o cidadão trabalha um tempão lá com você, sabe? Você quer puxar assunto, quer se aproximar para poder fazer uma amizade, porque a palavra diz que temos que fazer assim, ser simpático com as pessoas, amar o próximo. A pessoa não quer saber, a pessoa fica isolada, não quer saber de conversar com ninguém. Isso não é bom. Pessoa antipática, antissocial. E às vezes é o Filho de Deus. Não pode ser assim, pessoal. Jesus conversava com todo mundo, até com pecadores. Ele é criticado pelos religiosos da época. Jesus não vivia de cara fechada para todo mundo. Não ficava, não, esse daqui eu gosto, esse daqui é da raça que eu gosto, aquela raça ali eu não gosto. Não tinha isso com Jesus. É tanto que a mulher samaritana, ela deu uma bronca em Jesus. Como ousa você, sendo judeu, se comunicar comigo que eu sou samaritana? E entre parênteses está escrito lá, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E às vezes deixamos essas bobagens entrar no nosso meio. Não, porque eu não falo com fulano que ele é de outra religião. E daí que ele é de outra religião? Eu não falo com Beltrano porque eu não vou com a cara dele. Que bobeira. Isso é falta de conhecimento da verdade. É falta de ter um coração novo. Então o cristão não pode viver de cara feia, revoltado, murmurando, semeando, contando. Não, tem que viver com alegria na presença do Senhor. Então Davi chegou na casa dele com alegria para deixar uma bênção lá. Só que encontrou uma revoltada, que chegou nele com várias pedras, uma expressão, força de expressão. Não foram pedras mesmo, força de expressão, quer dizer, com palavras agressivas. E apedrejou ele com palavras. Bem, você acha bonito, né? O rei de Israel se descobrindo diante das servas como um vagabundo, chamando de vagabundo, de vadio.
Você não tem vergonha, não? E ele ficou também indignado com ela, não com Deus. Ficou indignado com ela. Olha, as mulheres que você falou, eu vou ter filho delas, mas se eu não vou. Você vai morrer, eu não vou te dar um filho. E foi o que aconteceu, não deixou nem história para contar. Não deixou nem lembrança, foi embora sem deixar lembrança. Morreu sem gerar filho. Para o Davi, que depois poderia ser um rei e tudo mais. Passou. Por quê? Porque deixou a revolta entrar no coração. Então tem muitos cristãos hoje em dia revoltados com Deus, revoltado com tudo, revoltado com a vida. Alguém olha para, o que você está olhando para mim? O que é isso? Não pode ser assim. Tem gente que dá prazo para Deus. Deus, se o Senhor não fizer em tal dia, tal hora, eu não sirvo mais o Senhor. Então tá bom, não sirva. Eu não vou mais para a igreja. Então tá bom, não vá. Porque nós temos que entender que nós somos servos, Ele é o Senhor. Estamos invertendo, muitos estão invertendo as posições. Coloca Deus na parede. Já vi caso de pastor ensinar isso. Você tem que colocar Deus na parede. Que colocar Deus na parede? Quem já se viu uma coisa dessa? Onde já se viu isso? Não existe. Isso são atitudes do velho coração. Olha o Salmo 100. O Senhor nos ensina como agir, como nós aprendemos aqui no Salmo 9. Salmo 100. Versículo 1 em diante. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar quer dizer fazer festa. Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com quê? Com canto. Às vezes a pessoa só fica murmurando. Quando se apresenta a Deus é sempre com queixa, com reclamação. Jogando na cara de Deus o que faz para ele. É Deus, que eu vou para a igreja, é que eu jejuo, é que eu dou dízimo, eu dou oferta. Como se estivesse fazendo algo demais. Pegou aquele cidadão religioso que subiu no monte e bateu no peito, olhou para o céu, bateu no peito e disse: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo, eu não sou como esses pecadores. E o outro talvez fazia até mais do que ele. Talvez jejuava até mais, orava mais, dava mais dízimo do que ele, mas não teve essa ousadia, entre aspas, de falar isso com Deus. Deus, eu faço mais do que ele. Nada, baixou a cabeça. Senhor, misericórdia de mim, que eu sou pecador. Senhor, tudo que eu tenho é pela tua bondade. Se não fosse a tua bondade, eu estaria perdido. Senhor, quem sou eu para poder falar alguma coisa, para brigar com o Senhor, para cobrar alguma coisa do Senhor? E o Senhor falou: esse desceu justificado, não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, todo que se humilhar será exaltado. Às vezes eu já ouvi pessoa falando: não é porque eu faço, eu fui, eu isso, eu aconteço, e Deus não me honrou, não abençoou. Eu não tenho coragem de falar isso. Às vezes eu me sinto até ocioso, ainda que eu faça mais do que a pessoa. Jesus, não faço nada. Vamos fazer tudo por amor. Não ficar jogando no rosto de Deus, colocando Deus na parede, cobrando Deus como se tivéssemos toda a razão. Sabei que Ele é Deus, sabei que o Senhor é Deus. Às vezes não estamos tratando Ele como deveria. É como eu disse para você, a pessoa dá prazo para Deus, coloca Deus na parede. Eu acho que Deus é esse. Você acha que o nosso Deus é o Deus que muitos homens aqui no mundo têm? Que a pessoa então ora, e se aquele Deus não dá a resposta, ele coloca aquele Deus de castigo? Esses dias eu dei risada. Uma pessoa falou comigo: não, é que meu patrão, quando a imagem lá que ele pede não responde, ele coloca de costa, deixa de castigo. Não dá para acreditar que um ser humano se deixa ser tão estúpido. Que se estupidez desse jeito. Isso é estupidez, pessoal. Gente formada, tem curso superior, se dobrar diante de uma estupidez dessa. Isso é estupidez. Não estou aqui querendo atacar a religião de ninguém, mas isso nada mais, nada menos é do que estupidez. Colocar Deus de castigo? Como assim? Ficar de mal de Deus? Não, estou de mal de Deus. Vamos para a igreja? Não, estou de mal de Deus. Quando Deus não me atendeu, eu não volto. Não podemos ser assim amargurados, revoltados. Temos que servir a Deus com alegria, viver em festa, porque bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu,
e ovelhas do seu pasto. Aí aqui, versículo 3: se somos ovelhas e ele é o pastor, como podemos viver revoltados? Cuidado com a revolta. A revolta impede muita gente de ser abençoada. A revolta tem sido a causa de muita gente as portas estar fechadas para elas e elas ficarem estéreis, não ter resposta às suas orações. O dia que a pessoa parar de ser revoltada e passar a servir a Deus com alegria, não porque Ele faz ou que Ele dá, mas pelo que Ele é, independente do que Ele vai fazer ou deixar de fazer, aí a pessoa vai começar a ver a vida dela melhorar. E quem nunca ficou revoltado com alguma situação adversa que aconteceu? Eu contei aqui de manhã que antes de me converter, minha mãe já ia à igreja buscar a Deus por mim, pela família, e às vezes eu via as lutas que ela enfrentava e eu ficava revoltado, porque eu já era uma pessoa revoltado de maneira que o exemplo que eu te dei de alguém olhar para mim e perguntar o que foi que estava olhando, mas era muito revoltado. Minha irmã está aqui, está de prova, minha irmã, meu cunhado, e vivia fazendo tudo que é errado, nas drogas e tudo, por causa daquela revolta toda que eu vivia. Eu lembro uma vez, e eu estava bravo com alguma coisa lá, e minha mãe veio falar com Deus: que Deus nada, se Deus existe, a nossa vida não estava assim. E eu tinha uma bicicleta que eu coloquei um banco de moto nela, e às vezes andava de 2. Eu fui descer uma ladeira chamada Rua 20 na época, lá no Orquídeas, e eu desci, a bicicleta pegou muita velocidade, tinha uma pessoa, e o meu pé entrou, já contei esse caso aqui, mas tem pessoas que não ouviu, entrou no aro, e foi um arrebento que fez no meu pé, não quebrou nem nada, que Deus colocou a mão ali. Mas aqui embaixo, eu até mostrei um tempo atrás para o pessoal achou que eu estava exagerando, mas não é exagerando, no tempo fez um buracão mesmo, que depois vai cicatrizando e a coisa vai fechando, tá? Agora um buraquinho pequeno, mas no tempo foi um estrago que fez. Eu fiquei um tempo andando de muleta, lembra disso? Lembra? Minha irmã lembra. Fiquei um tempo andando de muleta e tudo mais, que eu não aguentava pisar o pé no chão, coisa foi séria. Foi Deus que me castigou? Não, eu dei brecha para o inimigo. O que adianta ser revoltado? Quase perdi meu pé por causa da revolta. Fiquei andando de muleta com uma dor tremenda por causa da revolta. Não estou dizendo que toda pessoa que acontece alguma coisa com o pé, ou não vamos generalizar, é porque ela é revoltada ou porque é algum castigo. Não, esqueço, não estou dizendo isso, nada a ver uma coisa com a outra, estou falando do meu caso. Então não adiantou toda aquela revolta. Uma vez, já estava convertido, nesse tempo que aconteceu o caso da bicicleta, eu não era convertido ainda, mas esse caso que eu vou contar, já contei também, mas tem gente que não ouviu, que foi quando a Denise ficou grávida. Eu não era pastor em tempo integral, mas já dirigia uma comunidade, uma campanha da igreja chamada lá no Jardim Represa, e a Denise já estava perto então de ganhar o bebê, e ela fez o chá de bebê lá perto da igreja, o pessoal pediu para fazer, fizemos lá, pessoal com muito amor, aquela alegria e tudo, aquela ansiedade para receber a criança. Depois fizemos na casa preparamos para fazer na casa da minha sogra. Aí no dia que estava preparando para receber as pessoas, ela sentiu uma dor fortíssima, teve que correr para o hospital. Chegando no hospital, o doutor diz: o coração do bebê não está batendo. Mas como assim? A Denise já começou a entrar em desespero, as lágrimas já começou a descer já. Calma que Deus está no controle, agora que nós temos que colocar a nossa fé em Deus e tal, ali fortalecendo ela. E aí teve aquela correria para poder fazer a cirurgia às pressas, para tirar o bebê, para salvar até a vida dela, que coisa era séria. Foi pré-eclâmpsia com descolamento prematuro da placenta. E aquela correria, eu sei que quando terminou o parto, o doutor veio: pai, infelizmente não conseguimos salvar a criança. Aí eu desabei ali na hora. Mas como? Deus, por quê? E o doutor, novinho, eu lembro como hoje: pai, calma, você é novo ainda, ela é nova também. E se você soubesse a seriedade do problema, você não estaria desse jeito. Nós estamos correndo para tentar salvar a sua esposa. Nós vamos ter que fechar ela rápido, limpar e fechar rápido. Eu nem descarto se conseguimos salvar, nem descarto a possibilidade de ter que abrir de novo para fazer a limpeza como tem que fazer, porque é muito sangue, ali a coisa tem que ser muito rápida, senão a pessoa dá hemorragia, uma complicação, vai embora. Então a Denise conseguiu e ele conseguiu salvar. Eu fiquei no meu coração questionando: Deus, por que comigo, Deus? Eu sou pregador, Senhor. Deus, eu estou no altar, Senhor. Muitas vezes eu deixo de fazer as minhas coisas, renuncio a algum tempo do trabalho, deixo de ganhar até dinheiro para poder estar na tua casa, sempre me dedico, e a gente quer ficar lançando no rosto de Deus o que a gente faz, né? E o Senhor permite isso acontecer comigo.
tudo bem. Depois comecei a louvar a Deus e tudo mais, mesmo sem entender tudo aquilo, e chorava e louvava, era uma mistura de alegria com uma tristeza, mas era mais alegria do que tristeza, mas a coisa do inimigo estava querendo ali me confundir, me enganar. E a minha irmã, ela morava embaixo nesse tempo, ela até falou, não sei como meu irmão ainda nessa situação, né? Você que falou, né? E ainda consegue louvar a Deus. Minha sogra também. Tem gente que foi no velório da criança, tem um pastor amigo até hoje que ele falou, pastor, me marcou. O senhor cantou no louvor lá e tudo mais, cantou no velório e tudo mais. Mas o diabo estava tentando todo jeito me confundir e querer me colocar contra Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? E Deus me fez lembrar então de uma palavra que eu dei há um mês na igreja. Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Ele faz uma pergunta, pode acaso uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Mas ainda que essa mãe se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Tem o seu nome gravado na minha mão. E eu lembro que eu pregava, um mês eu fiquei pregando, cada dia Deus me dava um entendimento diferente na mesma palavra. É fácil você adorar a Deus quando o bolso está cheio. É fácil você louvar a Deus quando tudo vai bem. Quero ver você louvar e adorar quando estiver passando pela prova. Essa que é a adoração verdadeira. Quando estiver passando pela luta e você continuar firme, servindo a Deus na igreja e não se revoltar. E acontece comigo. E o que acontece, eu acabo esquecendo do que eu preguei. Acontece às vezes. Mas o bom é que Deus, sabendo que temos essa falha, algo do ser humano, de nos esquecermos de uma palavra que Deus nos deu, de algo que Deus nos preparou para passar de cabeça erguida, o Espírito Santo então vem nos fazer lembrar, porque é o que diz lá em João 14, 21, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho falado. E eu lembrei, depois do velório, teve o enterro tudo, eu fui visitar a Denise, e Deus me fez então despertar para essa palavra. Mas foi como uma mão viesse assim, tirasse toda a dúvida, toda aquela acusação, que o diabo se aproveita às vezes para acusar, não, porque é pecado, que é isso e aquilo outro, e veio como a mão de Deus para tirar tudo aquilo de mim. E eu me alegrei, lógico que não foi fácil, né? Às vezes vinha, quando eu estava trabalhando, eu trabalho de fazer entregas, trabalho de motoboy no tempo, às vezes estava na estrada e as lágrimas rolavam, e vinha aquele pensamento, às vezes para matar a saudade, pegava o bebê da minha irmã, que ele era bebezinho no tempo também, tinha um ano, né? Menos de um ano, por meses, né? Tinha meses, né? Tinha um mês, eu acho. Pegava, ficava cheirando ali, com falta. Aí Deus foi e abençoou. O doutor disse que tinha que esperar 2 anos para o útero cicatrizar e tentar novamente outro bebê. E aí foi 3 meses, ela ficou grávida novamente. Aos olhos humanos parecia loucura. O útero não estava nem cicatrizado completamente ainda. E Deus segurou. Foi até o fim. No começo da gravidez, como na primeira, nenhum problema. Chegou no finalzinho, negócio de pressão alta novamente. Eu falei, não, Deus, essa batalha nós não vamos perder não. Vamos ganhar e glória a Deus ganhamos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas não tem experiência pior do que você ver os pais saindo junto com o seu bebê e a bolsa, todo feliz da maternidade, e você sair só com a dor. Porque a mulher fez a cicatriz lá, teve que abrir, só com a dor e as mãos vazias. É uma dor tremenda. Mas Deus, Ele sabe consolar. A gente tem que ficar na presença de Deus e não se revoltar. Se eu tivesse me revoltado, talvez nem aqui para contar a história para você teria contado. O Léo estava de manhã, eu fiz ele subir aqui, vai fazer 8 aninhos. Ele deu bom dia, povo tudo. Falei, aqui talvez nem teria o Léo. Talvez nem a Denise estaria casado hoje. A revolta atrapalha. A revolta faz a pessoa ficar deprimida, faz a pessoa desanimar, se entregar. Então não contenda com Deus, não se revolte contra Deus. Creia que Ele sempre tem o melhor para você. Lute. Davi não se revoltou contra Deus quando Deus levou o filho dele, que ele teve lá com a Batseba, nasceu, mas ficou com uma doença muito grave, e ele ficou jejuando pela criança, ficou de luto ali, lutando, não queria comer nada, não queria falar com ninguém, lutando pela criança. A criança morreu, ele se levantou, trocou as roupas, se alegrou, foi comer pão, e os servos dele não entenderam, foi nada. E perguntou, não entendemos, você quando a criança estava viva, você estava triste, e você chorava, e você não comia pão nem nada, não queria falar com ninguém, agora a criança morre e você se levanta, e você come pão, e você fala com todo mundo como se nada tivesse acontecido. Aí Davi foi usado por Deus para dar uma lição. A criança foi, e ela não voltará para mim. Por mais que eu fique triste,
fique de luto, revoltado, isso não vai resolver nada. Não vai me ajudar em nada, só vai atrapalhar. Eu vou para ela, Deus levou, e vai chegar um dia que eu vou ser levado também, eu vou para onde ela está, para o céu. Mas ela não vai voltar para mim, o que adianta ficar revoltado? Não adianta nada. E depois de pouco tempo, Deus deu outro filho, que foi o Salomão. Então não adianta, pessoal, ficar questionando, brigando com Deus, colocando Deus na parede, jogando no rosto de Deus o que você faz ou deixa de fazer. Só vai fechar portas para você. Você vai ficar estéril na fé, vai ficar estéril. Deus não vai poder